Neste vídeo quero trazer para vocês algo um pouco diferente, que será uma análise sobre um livro mais rápido e produtivo para acrescentar a você, investidor global, mais conhecimento, outras perspectivas de análise, tanto para investimentos como para sua vida cotidiana, sua vida profissional, para você se tornar mais sagaz, porque esse livro realmente acrescenta muito e vale muito a pena ler e é de uma leitura fluida e suave. Então convido a você a vir comigo para você analisar se vale a pena ou não investir seu tempo nesta obra. Então, venha comigo! Sejam todos bem-vindos ao Investimentos na Europa. Meu nome é Alex Gonçalves, aqui nós falamos sobre economia, mercado, empreendedorismo e investimentos. Se não é inscrito, inscreva-se e curta para fortalecer a nossa comunidade. Então, como havia dito, vai ser meio que uma análise review do livro Mais Produtivo e Devagar. Espero que agregue valor a vocês e vamos discorrer sobre 3 capítulos, porque senão ficará muito longo o vídeo. E o total são 8 e são muitas páginas, porque ele conta muitas histórias, são muitas narrativas de fatos, no qual é compilado para colocar alguns pontos de vista sobre pessoas produtivas e como se tornar produtivas. Então, no primeiro capítulo é sobre motivação. Ele começa a contar sobre um experimento para analisar as partes do cérebro quando era ativado para motivação e fizeram um teste de um jogo no qual a pessoa escolhia um número entre um intervalo e eles monitoravam o cérebro da pessoa e perceberam que quando a pessoa escolhia o número, independente se ganhava ou perdia, essa região ativava e eles ficavam por horas jogando este jogo. E o pesquisador não entendia porque era um jogo tão chato, tão sem graça, e era projetado para ser assim, aí as pessoas ficavam muito tempo jogando aquele jogo. Depois refizeram o teste, no qual alguns momentos as pessoas escolhiam e outro momento era o computador que escolhia. E perceberam que quando o computador escolhia, a atividade cerebral diminuía e quando as pessoas escolhiam, a atividade aumentava. E as pessoas relataram que quando era o computador, era muito chato e entediante porque elas queriam escolher e não podiam. E tinha até um participante que queria levar para a sua casa, gostou tanto que queria continuar jogando, e o pesquisador revelou que aquele jogo era totalmente manipulado e não entendia o porquê ele queria levar. E ele insistia em levar porque era muito legal para ele, e perceberam que quando as pessoas têm o poder de escolha, quando elas estão no controle, elas se motivam para executar determinadas tarefas porque elas escolheram fazer aquilo. Então eles descobriram que a motivação é mais uma habilidade do que algo inato, como por exemplo ler e escrever, você aprende, ele se torna um comportamento. E eu quero até deixar uma dica aqui, tem uma pessoa que fala muito sobre isso, sobre motivação, dopamina, comportamentos. Eu vou deixar escrito aqui embaixo porque o nome dele é meio complicado de falar, é Eslen Dinalogari. Vou deixar escrito aqui para vocês procurarem depois, vale muito a pena. Acredito que vai acrescentar muito para vocês como investidor também. Ele fala muito sobre esses assuntos, sobre comportamento, motivação, e explica com base na ciência. E neste livro, como estamos falando, continuando, eles chegaram à conclusão que automotivação é perceber que estamos no controle. Porque quando estamos no controle, nos dedicamos mais à tarefa que estamos executando, nos sentimos mais confiantes e conseguimos superar mais facilmente as dificuldades. Ele vai narrar uma história também de um soldado, um fuzileiro naval. Vou passar rapidamente para essa história, que é uma pessoa comum, acabou a escola, não sabe o que fazer, sempre obedeceu ordens, não conseguiu emprego, só queria ter um emprego comum, mas nem um emprego comum ele conseguia porque ele não passava nas entrevistas no qual ele se propôs que queria ser um vendedor de celular. E no meio da entrevista, o entrevistador perguntou por que ele queria vender celulares e não sabia responder o porquê. E na verdade não sabia o porquê de nada ele fazia. Ele somente seguia ordens. Até que um dia, casado, com filhos, ele decidiu que tinha que fazer alguma coisa na vida dele, lembrou do anúncio dos fuzileiros navais e também de um colega dele de escola que participou do programa e na festa de casamento dele viu que ele era uma pessoa diferente, desinibida, chamava atenção, sabia falar em público, conversava bem com as pessoas, confiante, e ele queria ser igual esse cara e foi atrás dos fuzileiros navais. E ele entrou no momento que estava mudando o programa dos fuzileiros. Cada vez mais vinham essas pessoas que não sabiam o que queriam da vida, não sabiam para onde ir, estava diminuindo a qualidade dos fuzileiros navais. E esses programas começam a obrigar as pessoas a tomarem decisões pequenas e reforçar esse comportamento que eles fizeram correto e sempre focado na pessoa que tem mais dificuldade. Porque o que eles falam? Quando você reforça um comportamento que é fácil para alguém, você não está ajudando ela. Mas quando você pega, por exemplo, uma pessoa tímida que tomou uma decisão, comunicou outra pessoa para resolver um problema, eles reforçavam o comportamento da pessoa, que ela fez muito bem em comunicar a outra pessoa, tomar a frente, ser um líder, mesmo que fosse algo trivial, para reforçar aquele comportamento e fazer a pessoa se sentir confiante. E isso funcionou muito bem. E ao decorrer de todo o treinamento, as pessoas são expostas a tomar decisões cada vez mais complexas complexas e às vezes eles colocam situações difíceis com regras impossíveis de ser cumpridas e eles sabem disso para os soldados conseguirem tomar alguma decisão
rápida para resolver o problema, porque a demora da decisão pode ser uma questão de vida ou morte, e esse rapaz com o seu grupo eles conseguem executar até o final do treinamento, e ele volta para casa uma outra pessoa, e tem um problema, depois de um tempo que ele volta à sua vida normal, e ele vê como as pessoas são tão comuns, sem iniciativa, sem controle de suas próprias vidas, ele cansa da vida comum e volta para os fuzileiros navais, porque lá ele se sente muito bem e foi onde ele se transformou como pessoa e mudou sua vida. E neste contexto de decisão, motivação, controle, eles trazem um conceito de locus de controle interno, que são pessoas muito mais bem-sucedidas, mais decididas, que são pessoas que acreditam que pode decidir a sua vida, se responsabilizam pelo sucesso e fracasso e não terceirizam a culpa dos seus erros, e elas obtêm mais sucesso, mais automotivação, maturidade social, menor incidência de estresse e depressão, uma vida mais longa, mais dinheiro, mais amigos e mais satisfação profissional. E podemos relembrar daquele colega, daquele soldado que eu mencionei, que ele viu esses atributos nessa pessoa e queria ter também, por isso ele se inscreveu nos fuzileiros navais. E tem um outro conceito de locus de controle externo, que são pessoas que acreditam que a vida é influenciada por eventos externos e elas não têm muito controle sobre sua vida, então independente da decisão que elas tomem, não vai fazer tanta diferença. E quando a pessoa acredita que a situação está além da sua capacidade, são pessoas mais propensas ao estresse. Então podemos ver que nesse capítulo de motivação é muito interessante combinar essas histórias, coloca isso pra gente de uma forma bem simples, a importância da decisão, da motivação para conseguirmos executar tarefas, buscarmos objetivos, conquistar nossas ambições, termos a vida melhor. Isso também se aplica na nossa vida de investidores, porque a todo momento temos que estar buscando informações, como você está aqui neste canal, concatenando e associando informações, fazendo previsões, se motivando para continuar buscando conhecimento, para investir melhor, e você está certo no que está fazendo e sabe agora a importância dessa motivação e tudo que foi trazido por este livro. No capítulo 3, que é sobre foco, algo muito importante nos dias de hoje e muito procurado e cobrado pelas pessoas, empresas e sociedade. Ele narra algumas histórias que ao você ler, você sente o problema, a ambientação no qual ele coloca você, do fato, e chega até a ser um pouco angustiante, porque em uma delas acaba em um acidente. Então vamos começar. E a primeira história é de um voo que saiu do Rio de Janeiro para Paris, com pouco mais de 200 pessoas a bordo. Ele aponta que antes da década de 90, a dificuldade imensa para os pilotos em jornadas longas, cansativas, e como acontecia com frequência acidentes que morriam em torno de 1.000 pessoas por ano em acidentes de avião por causa de falhas humanas. E nesta viagem já é um avião mais moderno, com um piloto automático e diversos computadores para analisar e calcular e dar resposta aos pilotos em sua viagem e tornando ela mais tranquila. Então, após eles levantarem voo, em determinado ponto da viagem, um sensor de velocidade congelou, saindo do piloto automático, e o piloto, ao tomar o controle, levemente puxou o stick ou manche do avião, dando uma leve inclinada na aeronave. E conforme eles foram subindo, começou a apitar sinais de problemas e emergência para os pilotos, e era para começar a descer do avião para resolver o problema. Após ver a mensagem, entender a mensagem, mas mesmo assim o piloto levemente puxou mais um pouco o manche, agravando ainda mais o problema, mesmo concordando com a informação. E começaram a disparar mais alarmes dentro da cabine, e o piloto focou numa tela de navegação, e o copiloto começou a focar nas mensagens que estavam no seu painel à sua frente. O copiloto leu as mensagens, volta para baixo, e este copiloto não prestou atenção na mão do piloto, que continuava ainda com a mão a puxar o manche, porque estava focado nas mensagens à sua frente, e continuaram a subir. Após subir até uma certa altura, os sensores descongelaram e apitaram ainda mais alarmes dentro da cabine, e os pilotos não sabiam mais no que prestar atenção de tanta informação que tinha à sua frente, e a única coisa que o piloto tinha que fazer era descer vagarosamente a ponta do avião para estabilizar e voltar ao normal. Mas o piloto ele teve um pensamento reativo, no qual ele havia treinado muito, só que este treinamento e esse pensamento que ele teve não cabia na situação, porque era uma situação totalmente contrária do que eles estavam, mas mesmo assim ele quis aplicar esse pensamento que ele teve reativo. Só que um parênteses, o pensamento reativo ele não é de todo ruim, mas o problema do pensamento reativo acaba terceirizando as decisões, como o nome próprio diz, é uma reação, só que naquela situação foi um grave erro, porque acabou sobrepondo o raciocínio do piloto, chegando ao ponto do avião cair e todos falecerem. E eles vão entrar em algumas pesquisas com alguns outros profissionais que estudaram o caso também e analisaram que a possibilidade do piloto ter feito o contrário do que deveria naquela situação, por não conseguir raciocinar adequadamente, é algo como eles chamam de restrição cognitiva. Se você ficar indo procurar na internet, que realmente isso existe, é uma pesquisa, que seria o equivalente a um curto-circuito mental, que quando o cérebro é obrigado a sair do modo automático para uma posição de alerta e de forma brusca, rápida. E esta restrição pode fazer as pessoas se concentrarem
e muito em algo que está só à frente, ignorando todo o resto do ambiente e fazendo as pessoas tomarem decisões equivocadas. E eles fazem um paralelo a essa automação muito comum nos dias de hoje, que o nosso cérebro ele faz isso sim para poupar energia, só que o problema dessas automações é que estamos sujeitos a errar quando falamos essa troca do nosso automático para o foco. Como é algo de repente e boa parte do tempo estamos em automático, a chance de erro é altíssima. E ressalta também que a parte positiva dos processos automáticos do nosso cérebro, além de conservar energia, podemos ter um controle maior de estresse e ser mais propenso a termos ideias. Talvez você possa ter passado pela situação de estar no banho ou antes de dormir e ter algumas sacadas e algumas ideias para alguns problemas que você já havia pensado e não conseguiu, e nesse momento você consegue algumas soluções, e é o pior momento para você ter uma ideia ou solução porque você está no momento de banho ou querendo descansar e dormir, mas você consegue ter esses pensamentos porque neste momento é o momento que você está mais calmo, mais relaxado, o seu cérebro consegue fazer assimilações e associações melhores do que quando você está nas suas tarefas do dia a dia e principalmente estressado. E além de termos a possibilidade de ter mais ideias, essa conservação do cérebro também pode nos deixar mais preparado para atividades cognitivas mais intensas porque você está mais tranquilo. Então eles vão abordando todas essas ideias assim, ligando, conectando-as de uma forma narrativa muito fluida para você compreender esses conceitos um pouco mais completos, de forma bem simples. E eles citam mais algumas histórias, mas dentro do capítulo foco, vou citar mais essas duas histórias porque ela faz contraponto com a primeira, no qual houve o acidente, de outros casos mais extremos que as pessoas conseguiram salvar-se ou evitar danos maiores por terem modelos mentais no qual eles abordam neste capítulo. E eles foram estudar um caso de uma enfermeira de UTI neonatal, onde há bebês em situação de risco na UTI, e uma enfermeira passando pelo corredor percebe que há algo errado com uma criança. Ela observa todos os indicadores nos computadores que vê que está tudo normal, mas quando ela olha para a criança, ela percebe que há algo um pouco diferente no tom de pele dela, no ponto que tira sangue do bebê, e ela percebe, só que ela não consegue compreender o porquê. Vai até um médico, menciona, os médicos olham, vê que não há nada de anormal, só que mesmo assim, pelo histórico da enfermeira, de suas habilidades, eles acreditam e vão investigar, e realmente a criança está tendo o início de um problema gravíssimo que ia se expandir rapidamente e ia levar ela a óbito, só que como a enfermeira percebeu antes, conseguiram salvar essa criança. Só que somente essa enfermeira percebeu, as outras não, e tinham outras pessoas com ela na sala e não perceberam. E foram perguntar para ela e descobriram que ela conseguiu perceber, que ela chamou de intuição, que ela tinha um modelo mental, que aquele bebê estava diferente do padrão que ela imaginava como uma criança que estava bem. Como o bebê não estava bem dentro do modelo mental dela e percebeu que havia algo errado, a sua atenção e o seu foco voltou para todos os pequenos detalhes daquele bebê, assim, podendo tomar a atitude de levar a criança até um médico. Então eles colocam pessoas que conseguem ter modelos mentais fortes, que conseguem se projetar no futuro, imaginar situações, e quanto mais detalhadas as situações, mesmo que não ocorram, as pessoas conseguem pensar em tantas possibilidades numa reunião, numa conversa, numa palestra, independente de qual seja, que elas nunca são pegas de surpresa, como no primeiro caso do avião do Rio de Janeiro para Paris, e elas não têm essa chamada brusca da automação para o estado de alerta. Então elas conseguem ter um controle maior e transitar entre o automático e o estado de foco e de vigilância. Essas pessoas conseguem se dar melhor em seus trabalhos, muitas vezes conseguem dar mais resultado, e eles contam uma história de diretores, não vou mencionar essa aqui, mas conta a história de diretores que conseguem ganhar mais dinheiro porque eles fazem tantos modelos mentais, tantas hipóteses, eles pensam tanto sobre e colocam à prova os seus pensamentos que eles conseguem melhores resultados e um bônus, no caso desses diretores, de $10 mil ao ano, a mais que seus pares. E para fechar esse capítulo, ele conta um outro fato também de outro avião que ia de Singapura para Sydney, na Austrália, e a primeira coisa que o piloto fazia antes de subir no avião, ele já conversava com essa equipe, colocando possíveis problemas e hipóteses e o que eles deveriam fazer caso acontecesse, e todos respondiam que tomaria tal atitude, faria tal coisa, olharia para tal lugar, assim reforçando modelos mentais para caso ocorresse, eles saberiam o que fazer. E deixava muito claro isso para todos, e repetia isso toda vez e várias vezes antes de subir no avião. Subiram no avião e decolaram, e poucos minutos após a decolagem, o avião começou a dar muito problema. Algumas turbinas, elas queimaram, um pedaço da asa bateu em algum objeto, teve um rasgo, começou a vazar combustível, teve problemas elétricos, e detalhe, era um avião semelhante ao que tinha caído, só que o avião que caiu não teve nenhum problema mecânico, e este sim, teve diversos problemas mecânicos, e todo mundo começou a operar os modelos mentais que eles tinham de
caso ocorresse determinadas situações, e começaram a executar. Só que chegou um momento que era tanto problema e tanta informação que eles não conseguiam mais administrar, e o piloto sabiamente fez a pergunta-chave. Ao invés de olhar todos os problemas, foca no que está funcionando. Então começaram a relatar a ele todo o que estava funcionando para ele poder raciocinar e conduzir da melhor forma do que tinha disponível para tentar salvar a todos. Quando o piloto propôs fazer uma manobra que tem que ser comunicado entre a equipe, os copilotos discordaram dele, falaram para ele não fazer isso. Mesmo achando que estava certo em fazer o que queria fazer, ele acabou não fazendo, porque as outras pessoas falaram para ele não fazer, e também pensou que o modelo dele poderia estar equivocado, então deixou de lado e continuou com o planejado. Conforme foi gravando a situação, de informações, alertas, sinais, sirene, aquele caos dentro da cabine, o piloto conseguiu fazer uma mudança no modelo dele de emergência e transpôs o foco dele para um monomotor, dirigir por diversas vezes com um sistema analógico, e lembrou de como pilotava um avião básico. E com esse modelo desse avião mais básico, desse monomotor, ele lembrou do que fazia funcionar, e ele focou toda a sua atenção para esses detalhes mais básicos e conseguiu pousar Airbus no aeroporto que ele acabara de sair, salvando as mais de 400 pessoas que estavam no avião por fazer esses modelos mentais, esse exercício de hipótese, de possibilidade de problema e executar. E nessa situação ele estava num lugar tão caótico, tão estressante, ele conseguiu manter o foco dele para executar tudo isso que ele havia treinado dentro da sua cabeça e com sua equipe. E esse cara entrou para a história e por muitos anos foi mencionado em todos os treinamentos que havia para pilotos pela proeza, porque a chance dele conseguir o que conseguiu era mínima, porque tudo estava contra eles. Então podemos ver a necessidade de foco, de como pessoas em ambientes extremamente estressantes conseguem trabalhar, tomar decisões e ter raciocínios, saindo quando necessário do modo automático para a vigilância e atividade cognitiva para conseguir executar suas tarefas e tomar suas decisões. Então você, investidor, pode ver como isso é importante, você entender essa base, e isso foi feito com pesquisa e alguns artigos científicos. Eles fazem a sua referência, caso tenha curiosidade, só ver as referências que ele tem, demonstra tudo, para você conseguir ser uma pessoa mais produtiva. E vamos continuar. E vamos abordar esse último capítulo, que é o capítulo 8, eles falam sobre absorção de dados, no qual temos muitos dados hoje, até uma enxurrada de informação, e muitas vezes não sabemos o que fazer com elas. Nesse capítulo, o escritor vai passar um ocorrido numa escola, numa cidade bem afastada, bem violenta, nos Estados Unidos, que vivia com os piores resultados a nível estadual, e começou a chamar a atenção das autoridades. Eles queriam resolver o problema e estavam no início do nascimento dos dados para a resolução de problema. Então, o governo, secretarias, empresas privadas começaram a enviar muito dinheiro, equipamentos, professores, reforço, tudo que estava ao alcance deles para ajudar aquela escola a se desenvolver e melhorar o resultado daquela escola. Só que o tempo foi passando, eles faziam reuniões com os professores, tinham todos aqueles dados compilados em dashboards, indicadores, e nada resolvia, nada melhorava. Isso foi alguns longos anos e não resultou em nada. Então, após um tempo, eles se encontraram em reuniões e com a diretora e pensaram em uma nova abordagem com esses dados. E tem um porém, essa nova abordagem deles não necessitava de grandes gastos, e era muito simples e até barato executar esse tipo de tarefa. O primeiro ponto era usar os dados para ter ideias, insights, e até no livro eles fazem um alerta que dados podem causar transformação se as pessoas souberem usá-los. Então eles se dedicaram a entender e interagir com os dados até influenciar o seu comportamento. O momento de disrupção desses professores desse colégio foi quando eles começaram a fazer reuniões e levantar os próprios dados. Como eles compilavam essas informações, e era de forma manual que eles faziam esse levantamento do que eles tinham, notas, frequência, desempenho, e começaram a fazer agrupamentos, correlações de desempenho, porque um grupo de alunos ia mal, qual que era a sua semelhança. Começaram a fazer esses raciocínios e começaram a levantar hipóteses e começaram a testá-las para ver o que eles pensavam, se tinha resultado ou não. E começaram a perceber que esse método que eles estavam usando, extremamente manual, era muito eficaz, porque eles conseguiam fazer os raciocínios e assimilar esses dados de uma forma mais eficiente para resolver os problemas. Então os professores conseguiram entender essas informações e conseguiram obter um resultado melhor com seus alunos. E um dos entrevistados vai dar uma pequena crítica que encontrar resposta não é o mesmo que entender o que elas significam. Ele até faz uma analogia com o Google, que você buscar uma resposta no buscador não quer dizer que você vai entender o que ela significa. Simplesmente você só encontrou uma resposta. Isso aqui pode ser questionado,
errado, mas é o que eles proporam pela percepção da informação. E conforme ele vai descrevendo essas situações, tem outras histórias, mas eu vou limitar um pouco para ficar muito longo. Eles abordam a quantidade de informações que nós temos, principalmente hoje. Esse mar de informação pode até causar cegueira informacional. É um termo de pesquisa que existe, você pode procurar aí, dê uma olhada sobre ele, é bem interessante, que você tem tanta informação à sua disposição que você não sabe para o que olhar, como entender aquilo. E podemos fazer um paralelo, uma ligação no capítulo Foco do avião, no qual os pilotos não tinham um grave problema, mas tinham tantas informações que eles não conseguiam saber o que prestar atenção, causando restrição cognitiva e também cegueira informacional, porque não conseguiam distinguir o que era necessário, o que era importante e priorizar para tomar suas decisões. E eles falam que essa cegueira informacional, que nos sobrecarrega de tanta informação e a dificuldade para lê-las, por mais que elas venham prontas, a dificuldade de interpretá-las, processá-las e tomar uma decisão fica muito mais difícil para as pessoas. E fizeram uma pesquisa numa empresa para planos de previdência, que as pessoas tinham que escolher qual plano elas adeririam para a sua aposentadoria, que quanto mais opções elas tinham, menos elas participavam para poder escolher o plano, e perceber que quando chegava a mais ou menos 30 planos, diminuía a participação, o interesse das pessoas em escolher, porque ficava tão difícil, era tantas informações e era tão cansativo entendê-las, processá-las, que as pessoas desistiam de participar dos planos. E como as empresas privadas tinham interesse de ofertar planos e adquirir novos clientes, eles perceberam que a cada 10 planos que acrescentavam, então com 30 já começou a cair, quando havia 40, 50 e assim por diante, diminuía em 2% a participação das pessoas a cada 10 planos novos que eram apresentados. Então podemos perceber que também o excesso de informação que nós temos hoje dificulta a nossa decisão, gasta também boa parte da nossa capacidade cognitiva para poder decodificar todas essas informações e provavelmente causa um grande estresse a todos nós. Então temos que saber lidar com isso, entender melhor essa estrutura, não deixarmos cair nessa cegueira informacional, conseguir escolher pontos, indicadores que sejam pertinentes ao nosso propósito, ao nosso objetivo, principalmente você investidor nesse mar de informação. É muito importante você entender alguns conceitos, como eles funcionam, como eles se aplicam, para você poder aplicar melhor e ter uma base melhor para suas escolhas e suas decisões. Então vocês podem ver que é uma obra que tem muito a acrescentar, isso fora os outros capítulos que eu não vou mencionar aqui, eles completam e é tanto a nível individual como coletivo, de decisões em grupo, momentos de criatividade, no caso da Frozen que eles trazem, de conseguir desempenho em grupo, como eles analisam um grupo da Google e de um programa de televisão, que as pessoas conseguiram pôr essas ideias sem medo e tornar um ambiente mais favorável a decisões e melhores resultados. É um tempo que vale a pena você investir, porque isso vai ajudar você a ter outra perspectiva de mundo e pode mudar a sua vida, como você encara os problemas, encara o mundo, e espero que tenha ajudado você e agregado valor a você. Caso você queira, eu vou deixar o link aqui na descrição para você adquirir. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado a você por estar conosco. Se inscreva no canal, curta, compartilhe com seus amigos ou quem possa ter interesse, assim ajudando a nossa comunidade a crescer. E se for interessante, comenta aí para eu poder trazer outros reviews, outras análises sobre livros ou ferramentas ou qualquer outra coisa que possa agregar a você, investidor global. E não vamos esquecer que temos que dominar o mundo.